extraordinária, e nós cremos que não é mais um sábado, esse é o sábado, na qual o Senhor separou para estar nos abençoando e ministrando sobre a nossa vida a Tua palavra. Ó Deus, eu te apresento nessa noite a nossa vida, Pai, de louvor e adoração a Ti. Obrigado por essa oportunidade que estamos na Tua casa. Obrigado por essa oportunidade de estar Te adorando, Te bendizendo, Te glorificando. Ó Deus, a oportunidade de estarmos fazendo a Tua vontade a cada dia, o Teu querer. Ó Deus, a Tua palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, nós Te adoramos, Te bendizemos e sempre avante, Senhor, a Tua obra nessa caminhada. Eu quero Te louvar porque a Tua boa mão nos alcançou e por isso estamos aqui nessa noite. A Tua bondade, Senhor, a Tua palavra diz que em mim tem as paz, no mundo tem aflição, mas em Ti nós temos paz. Ó Deus, a Tua palavra diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ó Deus, nós não vivemos segundo a estatística do mundo. Se falarmos no mundo que o ano será de colheita extraordinária, pessoas vão caçoar da nossa cara, pessoas vão debochar, ó Deus, a nossa vida. Deus, pessoas vão até mesmo rir, ó Deus, a nossa palavra, mas na Tua presença não tem estatística humana, não tem crise, não tem, Senhor, aquilo que vai nos atrapalhar de termos uma colheita extraordinária, seja na área familiar, seja na área da finança, seja, Senhor, no cônjuge, nos relacionamentos de amizade. É o ano da colheita. Eu acredito que é um ano de conexão, é um ano de novas alianças, é um ano novo para cada um de nós neste lugar, é um ano profético, a qual o Senhor vai enviar, ó Deus, recurso em todas as áreas, para nos potencializar, para que cheguemos na estatura de varão perfeito e naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então, o ministério de louvor, receba o nosso louvor, nossa gratidão. Ó Deus, toma cada um nessa noite, enche-me da Tua graça, enche-me do Teu poder, que flua desse altar a unção da graça, a graça sobre graça, a plenitude do Teu Espírito Santo. Obrigado por trazer cada um aqui nessa noite. Ó Deus, o pastor Luiz Lucas, sua esposa, ó Deus, toma seus familiares, seus filhos, ó Deus, abençoa a sua casa, seu negócio. Ó Deus, que o Teu filho também nessa noite seja alcançado pelo Teu favor, seja altamente, Senhor, presenteado por Ti neste lugar. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, seja conosco, nos garante a Tua bênção, a Tua vitória. Oh Deus, que haja nessa noite um mover do Teu Espírito Santo em nossa vida, através da Tua palavra. Venha estar conosco de maneira poderosa, abundante e rica neste lugar. Tenha liberdade entre nós, Espírito, tenha liberdade entre nós, Espírito Santo. Ó Deus, a fazer o Teu querer, a Tua vontade, esteja no controle e na direção deste culto, e que tudo corra para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Pai. Seja com esta igreja, ó Deus, a Assembleia de Deus vem no novo tempo, está nas Tuas mãos. Venha conduzir este culto, os louvores, receba no trono da Tua graça. Ó Deus, o louvor que sobe é a Tua glória que desce. Ó Deus, enche esse lugar, esse ambiente da Tua presença, numa atmosfera boa, cheio da Tua presença. Ó Deus, venha preencher, ó Deus, os nossos corações a cada dia. Ó Deus, que possamos viver em novidade de vida, novo do Senhor a cada dia, de fé em fé e de glória em glória. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te apresento essa noite nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Ministério de louvor. Ministério de louvor da igreja da paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor juntos. Juntaste meus pedaços, o fardo meu fracasso sobre si.
Santo Senhor Jesus, agradecemos o seu nome, Senhor, porque sabemos que tu estás aqui nesse lugar, Senhor. Só tu és digno de honra, glória, Senhor Jesus, e louvor.
pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha de encontro conosco, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha inundar nossos corações da tua presença, Senhor Jesus. Que venhamos transbordar, Senhor, daquilo que é de melhor em ti, Espírito Santo. Esteja conosco, Espírito Santo, só tu és digno de louvor e adoração, Senhor Jesus. Santo, feche seus olhos que nós vamos orar mais um pouco. Senhor, foi essa redenção a qual o Senhor nos proporcionou, Senhor. O Senhor nos perdoou por completo, Senhor. Nos colocou numa posição, Senhor, onde estamos sentados com Cristo, Senhor. Estamos unidos com Cristo. E quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor nos deu vidas juntamente com Cristo, Senhor. E nos abençoou em todas as coisas, Senhor. Em todas as coisas somos mais do que abençoados, Senhor. O Senhor derramou o seu amor com fartura, Senhor, sobre os teus filhos. Aonde tem esta graça, Senhor, de estarmos na tua presença, como diz o escritor aos Hebreus,
as coisas, Pai. Estamos esta noite aqui só para te agradecer aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Senhor, porque nos sentimos mais do que vencedores, Pai, em tudo que o Senhor fez. Pai, te desejamos, Espírito Santo, esta noite mais uma vez na tua presença, Pai. Senhor, queremos te sentir, queremos, Pai, ouvir a tua voz, o Senhor falar conosco. Senhor, rompa os céus esta noite, rompa este lugar, Senhor, para que nós entregamos a verdadeira adoração a Ti, uma adoração, Senhor, dentro do nosso interior, Pai, que o teu Espírito comece a comunicar com o nosso Espírito, Pai, respeito das coisas celestiais, comece a trazer notícia do céu, Senhor, para os teus filhos esta noite, Pai, na tua presença, Espírito Santo. Te desejamos, Senhor, te desejamos como da outras vezes, ó Pai, como entramos aqui neste lar, Senhor, entramos aqui nesse tempo desejosos, nessa noite de sábado, Pai, para te entregar louvores à tua presença, Senhor. Fale conosco esta noite, Senhor, nossos ouvidos, pela intimidade do Espírito Santo que temos contigo, Senhor, pela intimidade, Senhor, que nos foi confiada através da morte de Cristo, Senhor, que nos aproximou diante de Ti, Pai. Espírito Santo, tenha toda a liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Flui, Senhor, águas vivas, Senhor, nesse altar, Senhor, esta noite. Flui, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Faça, Senhor, aquilo que o Senhor faz. Esta noite aqui, aquilo que o Senhor tem para fazer. Tenha toda a liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo. Louva os céus esta noite aqui, para a vida dos teus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Pastor, vou uma palavra para a vitória. Em nome de Jesus. Você aplaude isso, pastor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém? Vamos ler um texto. Você breve aqui na palavra de vitória. Eu quero ouvir meu amigo Luiz nessa noite com a ministração. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Somente o verso de número 3. Efésios 1, verso de número 3. Todos acharam? Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais no domínio celestiais. Amém? Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênção no lugar celestial. Paulo, ele é o apóstolo da graça, e ele fala que já estamos crucificados com Cristo, ou seja, morremos em Cristo, fomos sepultados. Paulo fala que fomos sepultados com Cristo, também com Ele ressuscitamos também com Cristo. Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele morre, é sepultado, ele é ressuscitado com Cristo, ele vive para Cristo, e agora Cristo nos coloca numa posição nas regiões celestiais. Eu estava analisando alguém falando depois, e falou a seguinte palavra: quando alguém vir te afrontar, quando alguém vir querer pleitear contra a sua vida, nunca lute com ele, nunca revide. Eu acho isso fácil. Sabe por quê? Porque você estaria sendo levado para o nível de situação bíblica. Seria levado para o nível de batalha da carne dessa pessoa. Mas Cristo nos colocou onde? Nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, nunca deixe que pessoas venham verificar o seu modo de viver, o seu jeito de ser, pelo seu comportamento. Ou seja autêntico, verdadeiro. Deus nessa noite está nos abençoando com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos louvar o Senhor nessa noite com alegria. Amém? Eu quero ouvir daqui
Daqui a pouco meu amigo ministra a palavra. Ministério de Deus, alegria demais. Vou deixar a mão do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite.
pode sentir a presença do Espírito Santo aqui. Oh, atrai o olhar dele aqui para dentro. O Espírito Santo está aqui. Atrai a presença do Espírito Santo para cá. Você é responsável por atrair a presença do Espírito Santo para cá. Oh, aleluia. Missionário Elisângela, com a oportunidade de fazer um momento ofertório. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela tua nossa missionária. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Eu estarei lendo em Hebreus 11. Hebreus 11, 4. Bem, e diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aleluia. Nessa noite, eu gostaria de deixar esse versículo para a igreja e, juntamente com ele, apresentar o nosso carnê da oferta de Abel. O pastor pediu para que eu falasse sobre ele. Aqui é um voto e, como já foi dito nos cultos anteriores, que nós iríamos estar apresentando à igreja esse carnê. Então, já foi entregado para alguns irmãos na terça-feira. E eu gostaria que os irmãos que tivessem e sentissem no seu coração o desejo de estarmos nos ajudando a pagar a nossa dívida. Quem sabe qual é a nossa dívida? Qual dos irmãos sabe qual é a nossa dívida aqui da igreja? Ninguém sabe? O nosso som. Nós temos que... Ele já foi pago, mas nós temos ainda uma quantia para ser paga. E esse paga o nosso carnê, que é no valor de 100 e de 50. Os irmãos que sentirem o desejo de estar pegando, não fiquem envergonhados. Pega. Estará nos ajudando a pagar a nossa dívida. Foi assim que aquela mulher, o profeta falou com ela: paga a tua dívida e vive do resto. E nós iremos fazer isso. E esse é o nosso momento ofertório. E eu gostaria de estar convidando a igreja para estar ofertando ao Senhor. E eu estarei orando enquanto você oferta. Algum corajoso que está pegando o carnê que não pegou na terça? Amém? Estarei orando. Pai, em nome do seu Filho Jesus, te apresentamos, Senhor, os ofertantes nessa noite. Senhor, não permita que nenhuma dúvida sobre a sua oferta fique no seu coração e na sua mente. Seja com eles, Senhor. Guarda seus filhos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estarei chamando aqui, queria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. E aplaudisse ao nosso pastor presidente, nosso pastor Rui dos Santos. Luiz Duque, pode se aproximar para cá, nosso pastor Luiz Duque, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Luiz. É Barra de Caratinga, é isso? Barra de Caratinga, Barra de Caratinga, perto de Caratinga, né? E nós tivemos dia difícil no nosso Rio de Janeiro, verdade? Eu pensei na sua pessoa e orando. Depois no final nós vamos orar no Rio de Janeiro. Não acredito
nada está acontecendo por acaso, tá? Acho que tem uma atmosfera muito espiritual, acontecendo uma guerra, e como igreja nós temos que orar e nos posicionar. Fiz a conta ontem, morreu 29 pessoas, assim na mídia aparecendo, 29 pessoas, tá? Não é normal, sem contar a catástrofe em Brumadinho, ok? Então a igreja precisa se posicionar e orar. Aqui no bairro, nós oramos, estava vendo assalto aqui na porta da igreja, nós oramos, um ato profético, sai todo mundo dentro da igreja, fomos lá para a rua, nunca mais ouvi falar em assalto. Então a igreja tem esse poder, amém? Então, os irmãos ficam felizes, o pastor Luiz, sua esposa, vamos aplaudir o Senhor, amém? Sempre carinho da nossa igreja, vamos orar para a vida dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado por ter trago meu filho aqui nessa noite, é um privilégio nosso ser ministrado pelo teu filho, ó Deus, já fomos outras vezes, eu acredito que a alegria, ó Deus, a paz que transmite sempre que fala ao nosso coração, vai continuar fluindo da vida dele, porque isso é a essência do teu filho. Tu separou teu filho, ó Pai, para trazer essa alegria, para trazer essa paz, e eu creio que o que fluir da vida dele hoje é o que nós precisamos, porque o Senhor já ministrou no coração dele uma palavra para essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, por ter trago ele em segurança. Abençoa neste momento a administração, que a tua palavra seja, ó Deus, como espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma, juntas e medula, e apta para discernir pensamento e intenção do coração. A tua palavra poderosa e digna de aceitação. Obrigado, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez. Amém, queridos. Deus, muito bom estar aqui. Pode se assentar um pouquinho. Você só tem que me prometer uma coisa: se você dormir, não deixa eu ver. Não deixa eu ver, porque se eu ver eu vou caguetar. Está dormindo ali, ó. Queridos, olha só, eu creio, e já é um jargão meu, já é algo que eu ouvi uma vez, recebi no meu coração, no meu espírito, e a partir daí eu sempre falo essa palavra que um dia recebi, e aquilo que a gente recebe, que entra, aquilo fica. Eu ouvi uma certa vez, isso ficou no meu coração, e eu comecei a acreditar e ver o mundo espiritual de uma outra forma a partir do momento que eu ouvi isso. E eu falei aqui quando ministrei o curso, falei: Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Tem gente que se assusta quando eu falo dessa forma. Sabe por que Deus não vai fazer nada? Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A obra está completa. Deus não vai fazer nada, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A partir de agora, meu irmão e minha irmã, depende de mim e de você, em nome de Jesus. Quem você possamos ser, igual. Você imagina aqui, queridos? Imagina agora uma tomada elétrica. Uma tomada elétrica, ela sai energia? Não, o irmão falou, ela não sai. Uma tomada elétrica é apenas uma transmissora, ele é um transmissor, ela transmite energia. Para que, por exemplo, eu consiga carregar um celular, eu preciso de um celular cheio de sede de energia, e esse celular eu conecto na tomada, ou seja, a tomada é Deus, querido. A tomada já está ali, ela precisa essa noite ser conectada. Se você estiver conectado ao Senhor essa noite, eu creio que algo sobrenatural vai acontecer nessa igreja, nesse lugar, algo extraordinário. E quando eu cheguei aqui, o pastor Rui falou algo comigo muito interessante. Falou: esse ano é o ano da colheita. E eu fiquei pensando ali, saí, fui no banheiro, voltei, e eu fiquei pensando, e comecei a me perguntar a mim mesmo, conversando com o Espírito Santo, o que é necessário para ter uma colheita extraordinária? Vocês estão ligados na tomada? Tem que estar ligado na tomada, queridos. A tomada sem algo cheio, sem algo, a tomada vazia, querendo energia, queridos. Que você hoje, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui.
Deus está pronto para dar. Deus está com a mão estendida para nós. Na verdade, Ele já deu. O que precisa de mim e de você receber essa noite? Nós precisamos estar com o celular cheio, vazio, querendo mais de Deus. E vamos voltar aqui. E para nós conseguirmos ter uma colheita extraordinária, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, repita comigo: uma semeadura extraordinária. Para ter uma colheita extraordinária, eu preciso semear extraordinariamente. Eu preciso ter algo a mais. Eu preciso dar algo a mais. Eu preciso ser a mais. Eu preciso muito mais. Esse é o primeiro ponto. Ah, pastor, até agora você não falou nada. Isso é fácil, legal. E o segundo ponto, eu comecei a pensar sobre uma colheita. Tem gente que vai colhendo, não é verdade? Vai fazer uma colheita, imagina alguma coisa, e a pessoa vai ali colhendo, colhe 1, colhe 2, colhe 3, e vai colhendo. Começou a nascer, vai colhendo. Mas tem um empresário, ele é muito mais sagaz, muito mais inteligente. E ele consegue perceber que se ele ficar ali colhendo sozinho, ou se ele ficar colhendo, ele não vai receber muita coisa. E o que alguns empresários, algumas pessoas fazem? Elas começam a colocar máquinas para colher. E você já viu uma máquina colhendo? Você já viu uma colheita de trigo? Uma colheita de algo tremendo? É aquela máquina funcionando, querido. E aquilo ali vai colhendo, um monte de coisa vai colhendo. Isso é uma semeadura. Isso é uma colheita extraordinária. É sair do manual. É pedir ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso de uma ideia. Eu preciso de algo sobrenatural hoje para fazer com que a minha colheita seja extraordinária. Eu quero sair desse manual, dessa coisa pequena. Eu preciso pensar. O Senhor precisa me dar ideia, estratégia, foco. O Senhor precisa me dar algo para que a minha semeadura seja, a minha colheita seja extraordinária. Fala comigo: colheita extraordinária. Colheita extraordinária. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, queridos. Eu falei muito de um texto quando nós estávamos tendo aula aí ano passado. Abra aí Mateus, capítulo 14. E eu falei muito em Mateus, capítulo 14, obrigado, Barão. Nós falamos muito aqui na aula sobre Mateus, capítulo 14. Eu queria falar um pouquinho desse texto hoje, porque o tema da mensagem de hoje é vivendo acima da média. Repita comigo: vivendo acima da média. O que é a média, pastor Luiz? O que é a média? A média é um lugar comum, repita: lugar comum. Eu me lembro de alguns anos atrás, que uma pessoa me levou no centro da cidade, muitos anos atrás, uma pessoa me levou no prédio no centro da cidade, há muitos anos atrás, e ele falou algo comigo que ficou no meu coração. E ele, naquele prédio no centro da cidade, muita gente caminhando, muita gente andando embaixo. Ele falou: Luiz, está vendo aquele povo lá embaixo? Eu falei: estou vendo. Ele falou: está na tua mão a escolha e a opção. Ou você pode ser mais uma multidão, ou você resolve fazer a diferença e sair de lá do meio da multidão e ser alguém na tua vida. Queridos, em nome de Jesus, eu creio, e é bom que aqui hoje tem jovens. Que bom, cheio de jovem aqui. Que bom, até porque quando eu vi isso eu era bem jovem, tá? Então você tem uma ideia, com muitos anos, tem muito tempo. Queridos, vivendo acima da média. A média é um lugar comum. Média é um lugar onde todo mundo pode estar. Média é um lugar da palavra que se chama de medíocre. Que às vezes todo mundo fala: medíocre, e todo mundo fica: o que é medíocre? Tu me agrediu? Não! Medíocre é aquela pessoa que vive na média. Queridos, mas em nome de Jesus, Deus não me chamou a mim e a você para estar apenas na média. Deus nos chamou para estarmos acima da média. Aleluia. Você crê nisso? Querido, eu sou um pastor batista, estou na igreja pentecostal. Vocês têm que gritar, gente.
14. Falei muito nesse texto aqui. Verso 22. A minha Bíblia está na Nova Versão Internacional, pode ser que seja um pouquinho diferente. E diz assim, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Jesus insistiu, lembre isso. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado. Enquanto Jesus se despedia da multidão, subiu sozinho para o monte a fim de orar. E ao anoitecer ele estava sozinho. Verso 24. Mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Verso 28 disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter convosco sobre as águas. E aí Jesus respondeu: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando soprou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus imediatamente estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, cessou o vento, e então todos que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe, queridos, amados do Senhor, esse é um texto aqui que eu acho que em uma das aulas nós conversamos muito sobre esse texto. Eu dei aula sobre prosperidade financeira esse ano. Quem não fez aqui o seminário Novo Tempo ainda? Quem não fez? Tem alguém aqui que não fez? Amém? Isso. Eu vou falar. Faça, por favor. Se você quer crescer espiritualmente, quer crescer dentro da palavra, porque, queridos, eu sou evangélico desde os 23 anos. Tempo de evangélico não significa nada. Tempo de conversão não significa nada. Mas o tempo do conhecimento da palavra, isso sim, significa muita coisa. Porque conhecer a palavra verdadeiramente como uma palavra revelada. Queridos, eu lembro de quantas e quantas vezes eu ia para a igreja, tão simplesmente para cumprir um propósito. Domingo eu vou na igreja, a sábado eu vou no culto da juventude. Queridos, e quando eu conheci verdadeiramente a palavra, eu comecei a entender que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, quando a palavra ela é falada, ela tem que se cumprir. Porque Jesus não é filho do homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o que está na palavra, aquilo é verdadeiramente real, tem que acontecer. E eu comecei a entender que aquilo que está na palavra tem que ser a minha vida. Eu preciso viver isso. Se eu não estou vivendo, está errado. E eu preciso caminhar para fazer com que isso venha acontecer. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, até mesmo para ir à igreja. Eu sei que quando alguém está falando alguma coisa, eu fico atento. Minha esposa está ali, aquela mulher linda e maravilhosa, aquela de preto ali. Ela foi curada, ela tinha uma tendinite, uma incondilite. Alguns anos atrás, nós trabalhamos também com um projeto. Ela só trabalha com projeto. E o médico um dia chegou para ela e falou assim: tu não consegue nunca mais fazer projeto na sua vida. O projeto hoje é no computador. Com tendinite na mão, consegue fazer projeto, mexer no mouse. Isso criado para o computador. O médico já dá a sentença, acabou. Mas eu comecei a entender que quem dá sentença na nossa vida não é o médico. Quem dá sentença na nossa vida é a palavra do Senhor. Se a palavra de Deus diz que nós já fomos curados, nós já fomos curados. E ela, ouvindo uma palavra, uma ministração sobre cura, a palavra entrou no coração dela, ela se apropriou da palavra. Hoje, ela não foi nem em casa, veio do trabalho direto para cá para a igreja. Quantos anos tem isso? 6, 7 anos. 8 anos atrás. O médico deu a sentença, acabou.
Jesus deu a sentença, apenas está começando, 8 anos atrás. Uma palavra que é liberada do culto, do altar da igreja, uma palavra que é liberada, conectada no teu coração, meu. Essa palavra cria raiz, cria vida na tua vida. Ela explode. Se ela foi curada, acredito que você pode sair daqui hoje rico, milionário, você pode sair daqui abençoado, você pode sair daqui curado hoje, você pode sair daqui com as suas contas resolvidas, com a porta aberta, enfim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Enfim, hoje para estar indignado, pastor Bruno sabe disso, indignado por uma coisa, tá? Calma, não tire sua conclusão precipitada. Porque eu lembro que no ano passado, quando eu vim para cá, eu falei, quando eu voltar para a igreja do pastor Bruno, foi uma coisa que eu falei com Deus. Eu falei, eu quero voltar com outro carro. Eu quero voltar com outro carro. E o tempo passou, alguns meses passaram, e hoje eu peguei vindo para cá, quando eu saí de casa, entrou uma indignação dentro de mim. E eu falei, opa, eu falei com o Senhor. E quando eu fosse na igreja do pastor Bruno novamente, eu vim com outro carro. Eu estou voltando com o mesmo carro. Aliás, eu não sei se eu vim com esse carro, eu vim de Uber uma vez. E eu vi no caminho, vim falando com a minha esposa, peguei ela, vim para cá, peguei ela para o trabalho, ela saiu do trabalho, vim para cá, eu falei, estou revoltado. Ela perguntou por que eu falei, quando eu fosse para lá, eu ia com outro carro, E eu comecei a me perguntar, toda fé tem que ter uma ação correspondente com a sua fé. Entenda isso. Uma fé tem que ter uma ação correspondente com a sua fé. Eu comecei a me perguntar qual foi a ação que eu tive correspondente com a minha fé. Eu tive a fé alguns meses atrás, quando eu ia vir com outro carro. E eu comecei a pensar nesses 4 ou 5 meses, de lá para cá, eu não tive uma ação que correspondesse àquele meu propósito que eu queria. Queridos, em nome de Jesus, eu posso não ter trocado, mas hoje, com certeza, eu saí de casa com outro carro. Eu vim com ele, lá no reino espiritual. E nas próximas semanas, ou no próximo mês, pode ter a certeza que eu vou ter uma ação que corresponde com a minha fé, com aquilo que eu falei com Deus alguns meses atrás. A nossa vida passa, pastor, que a gente não vai nem se aperceber. E aquilo que Deus fala, se a gente não tomar uma atitude de fé, o que Deus tem um sonho na tua vida? O que Deus tem colocado para você? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu propósito? Vai deixar adormecido? Vai deixar para lá? Aqui nessa igreja eu não falo sobre isso, né? Graças a Deus. Ah, pastor, não era da vontade de Deus. Da vontade de Deus, é da vontade de Deus, sim, te dar o bom, o melhor. Aleluia. Romanos 12:2 diz que a boa, agradável e perfeita vontade vem de Deus. Você precisa mudar a sua vida, você precisa ter uma atitude de fé que corresponda com a sua fé. Uma atitude. Vamos lá, vamos. Em primeiro lugar, diz aqui que Jesus entrou no barco. Nós sabemos disso. Em primeiro lugar, Jesus. Quem deu a ideia de falar, entre no barco e vai para o outro lado? Vamos lá, quem deu a ideia? Jesus falou, entre no barco e vai para o outro lado. E ele saiu para orar. No meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade vai sobre o barco. Jesus estava orando. Daí então Jesus sai, vem andando sobre as águas. E daí então quando Jesus vem andando sobre as águas, eles deviam estar apavorados, que a tempestade devia estar sendo grande demais. E de repente vem a palavra, é um fantasma. Eu começo a falar, é muito interessante essa questão quando fala assim, é um fantasma. A bênção chegando, a salvação chegando, os discípulos falando, é um fantasma. Por muitas das vezes a bênção vai chegar na nossa vida e a gente vai achar que é um fantasma, porque não crê não. Tem pessoa que às vezes acha assim, pastor, é grande demais, eu não posso. Quem disse que não? Pastor, é bênção demais. Quem disse eu não consigo? Quem disse que não, irmão? Quem disse que não? Tem pessoas que se acostumam com o que tem e fica falando assim, Deus quer assim, meu irmão. Amigos, abençoados do Senhor. A bênção de Deus é completa. Aí Jesus vem no verso 27, a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos, não temas.
Repita comigo, não temos. Vira para o teu irmão aí e fala assim, não temos. Sabe, queridos, uma das coisas que eu vejo que tem impedido o povo de Deus de caminhar e de andar é o medo. O medo tem impedido o povo de progredir, de avançar. O medo tem impedido o povo de andar. O medo tem impedido o povo de seguir em frente. É por isso que a Bíblia diz que não temos na Bíblia, a gente tem 365 vezes escrito não temos. Alguns dizem que é um para cada dia. E como a gente tem visto que pessoas têm sido paralisadas por causa do medo, e por muitas das vezes o medo é colocado por causa da nossa consciência, daquilo que nós não conhecemos sobre a palavra, porque a palavra eu e você dizemos que nós somos abençoados, que nós somos sacerdócio real, que nós somos filho do Pai, tantas coisas que a palavra diz ao meu e ao seu respeito, e por muitas das vezes nós estamos falando assim, não pastor, não mereço, não pastor, eu não posso. Jesus vem falando assim, não temas. A primeira coisa que ele fala no meio da dificuldade, não temas. E posso dizer que você fez uma dificuldade hoje, e Deus está falando aqui para mim e para você. Eu quero falar que a palavra contou para mim. Em primeiro lugar, ele diz, não temas, não tenho medo. E se no mesmo verso 27 ele diz assim, ó, coragem. Igual a mesma palavra, quando Josué estava lá para ser sucessor de Moisés, eu imagino, ser sucessor de Moisés. Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, não tenha coragem, segue em frente porque eu estou contigo. E sabe por que Deus fala que não temos? Porque ele diz que hoje nós somos uma nova criatura, e somos uma nova criatura, passamos a ser imagem e semelhança de Deus, passamos a ter a essência de Deus dentro da minha vida, dentro da sua vida, somos direcionados pelo Espírito, temos todas as ferramentas necessárias. Por que eu e você não está temendo o nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida? Deus te dá um projeto e fala assim, não, eu acho que eu não vou conseguir porque não é para mim. Deus fala assim, eu amo da colheita extraordinária. Todo mundo vai falar colheita, pastor, está maluco. Querido, está maluco quem não acredita, porque quem acredita vai ver que a colheita vai ser extraordinária. Aleluia! Quem tem fé vai ver que a colheita é extraordinária. Quem tem fé, verdadeiramente acredita que naquele que deu a palavra, ele é fiel e justo para fazer cumprir, vai ver no final que a colheita, ela vai ser extraordinária. Ela só não vai ser extraordinária para três tipos de pessoa. Para aquela pessoa que em primeiro lugar não acredita, ela não vai ser extraordinária. Para aquela pessoa que não faz uma semeadura extraordinária, e para aquela pessoa que também não está pronta e preparada para ter a colheita extraordinária. Agora, querido, se você acredita, se você tem fé, creia que a tua colheita vai ser extraordinária. Se você tem uma semeadura extraordinária, creia que a sua colheita vai ser extraordinária. E se você está preparado para ter uma colheita extraordinária, querido, se prepare, porque você vai ter uma colheita extraordinária. E aí, eu tenho mais 2 capítulos ainda para a gente seguir mais na frente. Eu quero falar de uma outra pessoa. E aí no verso 28, que eu gosto muito daqui em diante, quando chega no verso 28, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Repita comigo, sobre as águas. É bom porque a Bíblia vai nos ensinando ponto por ponto. Eu gosto de falar isso ponto por ponto, porque ela vai nos ensinando tópico a tópico. Pedro, ele diz em primeiro lugar de quem teve a ideia de ir ao encontro de Jesus. Foi Jesus ou Pedro? Quem teve a ideia? Foi Jesus ou Pedro? Pedro teve a ideia. Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, se és tu. Eu falei aqui sobre ideia, muito sobre isso. Como Deus gosta de ideia. Como Deus ama ideia. Eu lembro que eu falei aqui também uma coisa, por exemplo, ideias, todo mundo é feito através da ideia, tudo é feito através da ideia e da palavra. Olha as ideias como é que são interessantes. Um dia uma pessoa teve uma ideia e falou assim, olha, um celular pode conectar o mundo todo. Quem acreditou, o que aconteceu? Algum dia um homem teve uma ideia
ideia, falar é possível. Em uma rede social, já vi aquele vídeo no Facebook, é possível a gente conectar o mundo inteiro. Quem acreditou? Tudo partiu de uma ideia. A mulher do fluxo de sangue, vamos à Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, ele estava naquele período menstrual. Então a lei diz, ela era um período de 12 anos, e pela lei judaica, pela lei daquele povo daquela época, a mulher nesse exato momento ela não podia estar na sociedade, ela não podia estar junto das pessoas, e ela não podia tocar nas pessoas. Só que ela descobriu que Jesus ia passar. Ela entendeu que Jesus ia passar. E daí então o que ela teve? Uma ideia. A Bíblia diz, a nossa lei diz que eu não posso tocar nele. Mas se eu apenas tocar na roupa dele, eu serei curado. Olha a ideia dela. E aí Jesus estava caminhando. E de repente, alguém tocou. Aí Jesus, alguém me tocou. O discípulo, mestre, está todo mundo te tocando. Está todo mundo te tocando. Você não consegue falar, não. Todo mundo me empurra. Todo mundo me empurra. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém quer alguma coisa diferente. Uma ideia. Ela teve uma ideia. Se eu tocar apenas na boca, que essa ideia? Eu creio que Deus me dá ideias a você. Vai dar ideia no ministério, pastor. Vai dar ideia do Senhor. O Senhor plantar algo completamente diferente. Que essa comunidade, esse povo aqui, todo mundo vai vir para cá. Glória a Deus. Essa palavra, Deus vai dar ideia para você. Deus vai dar em nome de Jesus. Deus vai dar. E é engraçado que Pedro teve uma ideia. Falou, Senhor, se és tu, manda-me que eu vá. Só que teve uma coisa que foi legal. Pedro chegou para Jesus e falou, mas Jesus, eu não quero ir de qualquer maneira. Eu quero ir sobre as águas. Entenda isso. Olha o que Pedro foi específico com Jesus. O que significa para mim e para você? Você tem sido específico com Jesus sobre o seu propósito? Você tem sido específico na sua vida sobre o seu propósito? Sobre aquilo que você deseja? Sobre aquilo que você planeja? Sobre aquilo que você quer alcançar? Aonde você quer ir? Pedro chegou, Pedro podia falar, Senhor, manda-me ir com o Senhor. Não, Pedro viu Jesus vindo sobre as águas. E Pedro entendeu, se Jesus está indo por cima das águas, eu quero ir com o Senhor, Jesus. Eu quero ir com o Senhor, Jesus. Eu quero ir com o Senhor por cima das águas. Pedro foi específico. Eu e você temos sido específicos. Quem aqui tem um projeto? O que você vai ser daqui a 3, 4, 5 anos? Onde vai estar a tua empresa? A quem você conquistou? Aonde você chegou? Quem tem isso especificado aqui essa noite? Você tem um projeto daquilo que você quer alcançar? A sua casa? Você tem desenhado? Você tem um foco? Ou está tudo na sua mente? Você tem sido específico com Jesus? Eu acho interessante a minha filha, a igreja conheceu, a minha filha foi específica, até porque ela queria de marido. A mãe orou para caramba, falava, meu Deus do céu. Era específico, eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assado. Deus é Pai, quem Deus mandou? Assim, assado, assado. Você, igreja, tem sido específico nos seus projetos? Você tem escrito, você tem colocado para o Senhor aquilo que você verdadeiramente segue, aonde você quer chegar, ou você está vivendo de qualquer maneira? E aí Jesus dá a resposta, então, se você quer vir por cima das águas, então, vem. É engraçado que, se você tiver uma ideia, quero te falar uma coisa, Deus. Creio que Deus, Jesus, ele vai sempre respeitar a sua ideia. Às vezes, Deus tem uma ideia, você tem uma ideia, mas às vezes Deus deixa de fazer a ideia dele acontecer para que a sua ideia aconteça. Aí você vai falar assim, pastor, deu tonto é quando eu desviei. Exemplo, centurião, vocês lembram na Bíblia? Está na Bíblia. O centurião chegou para Jesus, Jesus estava lá, o centurião chegou para Jesus, Senhor, o meu servo, o meu empregado está doente. O que Jesus falou? Não, então vamos lá. Vamos lá agora. Jesus teve a ideia na mesma hora, vamos lá agora. O que o centurião falou? Não,
Aí o centurião teve uma outra ideia. Ele falou: nossa, não precisa ir lá. Basta apenas o Senhor enviar uma palavra. Com uma palavra que o Senhor enviar, o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e falou: uau, nem em Israel eu vi tamanha fé. Uau! Aleluia. Jesus tinha uma ideia, eu vou até lá. O centurião veio com uma outra ideia. Não, manda apenas uma palavra. Queridos, às vezes tem uma ideia com que você tem outra que vai ser tão boa, que vai acontecer aquilo que é bom para você. Mas acredita, só vai acontecer aquilo que é bom para você. Deus gosta disso. E Pedro falou: então, Senhor, manda-me vir sobre as águas. Porque a palavra diz, então Jesus mandou, então falou: Pedro, então vem. Aí diz o texto, no verso 29, 30, que Pedro desceu do barco. A palavra não diz que Pedro se jogou do barco. Pedro, repita comigo, Pedro desceu. Vira para o irmão e fala assim: desceu. Você observa a diferença da atitude de descer e da atitude de se jogar? Se jogar é uma atitude irresponsável. Se jogar fere as águas. E quando você fere as águas, ela molha, inclusive aquele que está do lado de fora. Se jogar, por muitas das vezes, é atitude de rebelião. Como eu vejo rebelião dentro das igrejas, pessoas que tentam se jogar, fazer aquilo que ela quer. Pedro desceu sobre as águas. E diz a palavra que ele começou a caminhar em direção a Jesus. Repita comigo: direção a Jesus. Muita coisa. Você observa que quanto mais eu e você queremos nos aproximar do Mestre, mais as bênçãos acontecem. Pedro chegando no lugar. Então vem. E diz a palavra. Por que o livro, porque o evangelista, ele é claro em colocar que Pedro foi em direção a Jesus. Isso me leva à atitude de obediência, de querer estar próximo do Mestre, de querer estar próximo daquele que eu discípulo, que eu sou discipulador, que eu sou pastor. Atitude de obediência. Quando a atitude de obediência, a obediência leva à prosperidade, leva à bênção. A Bíblia fala que quando você está numa atitude de desobediência, não há prosperidade, bênção na tua vida. Diz que Pedro desceu e começou a caminhar sobre as águas. Em um determinado momento, Pedro foi caminhando em direção a Jesus. E diz a palavra: o vento começou a soprar. O vento começou a soprar. E é interessante que o vento vai sempre soprar quando você estiver indo na direção de Jesus. Quando você estiver, pastor, quando estiver no caminho certinho, pode ter certeza. O vento vai soprar. Mas vai ter gente sendo desobediente, vai ter gente querendo rebeliar. Pode ter certeza. Quando está indo ao caminho de Jesus, querido, olha, pode ter certeza. O que acontece com o vento sopra. A palavra é clara que diz que estava uma tempestade. Ela não diz que estava tendo vento. Estava uma tempestade. Tempestade é água. Vento é outra coisa. Essa semana eu moro em Pedra. Eu não sei como é que foi aqui. Lá em casa estava medo. Era uma vento. A gente mora perto da praia. Pedra de Guaratinga tem praia, tá, gente? Coisa meio esquisita. Tem praia. A praia de Ribeirão, assim. Eu às vezes falo com meu irmão: vamos dar rotina na praia. Bom barato. E nós viemos lá, queridos, deu medo. Tempestade, chuva e vento. São duas coisas completamente diferentes. E aí diz que Pedro começou a caminhar em direção a Jesus. E quando o vento soprou, diz que ele teve medo. Quando ele teve medo, o que diz a palavra? Ele começou a afundar. Eu dei esse exemplo aqui na aula, porque daqui a pouco eu quero falar sobre outra pessoa. Quem teve na aula lembra disso. Se Jesus caminhou sobre as águas, foi em direção a Jesus, e diz que quando ele começou a afundar, o que ele fez? Ele gritou. E quando ele gritou, diz a palavra que Jesus então estendeu a mão. Não é verdade? Jesus estendeu a mão. Significa que Pedro estava onde? Pertinho de Jesus, aqui na hora.
significa que Pedro estava pertinho de Jesus. E quando ele começou a afundar, Jesus fala, quando ele começou a falar, Senhor, socorre! Jesus diz a palavra que Jesus estendeu a mão. Isso leva para a minha vida, para a sua vida. Quantas vezes eu e você vamos caminhando em direção a um projeto, vamos caminhando em direção a algo na nossa vida, vamos caminhando em direção a alguma situação, alguma coisa que nós achamos que é bênção para nós, e por muitas das vezes, quando a gente chega pertinho, o vento sopra. Nesse exato momento, quantos de nós já desistimos de coisa quando está chegando pertinho da bênção? Quando a gente chega pertinho, pode ter certeza, o vento vai soprar cada vez mais. Mas diz que Jesus estava ali quando ele clamou, Jesus, ó, puxou. Pedro andou sobre as águas, não andou? Pedro fez aquilo que Jesus mandou ele fazer. E quando ele chegou pertinho, ele teve medo. E aí, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, homem de pequena fé. Repita comigo, homem de pequena fé. Entenda que eu falei que é uma coisa muito legal. Quando Jesus chamou para Pedro e falou homem de pequena fé, significa dizer o quê? E quando não é a questão de ser pequeno, não é a quantidade, e sim a situação. Eu dei esse exemplo aqui, por exemplo, hoje, para a quantidade de igreja, para a quantidade de pessoas que estão aqui nessa igreja hoje está o quê? Grande, na verdade, porque nós temos aqui 30 pessoas, 40 pessoas. Então, nós temos quantas vagas aqui? Aqui cabe quantas pessoas? 2.000 pessoas? 1.000 pessoas sentadas. Então, quer dizer, essa igreja hoje, para essa quantidade de gente, o que acontece? Essa igreja está o quê? Grande. Não é verdade? Conseguiu entender? Essa igreja está grande. Aí, pastor Rui convida Cláudio Duarte para vir aqui. A pastor Luiz, né? Aí convida Cláudio Duarte para vir aqui. O que vai acontecer com essa igreja que hoje está grande? Ela vai ficar o quê? Pequena. Então nós entendemos o quê? Que a questão do tamanho não tem a ver. O que tem a ver o quê? É a situação. Voltando para o caso de Pedro. Quando Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, homem de pequena fé. Quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você, quando saiu do barco, a tua fé foi pequena, porque a tua fé em relação a mim é pequena, mas a tua fé em relação aos discípulos que ficaram lá no barco, a tua fé é grande demais, porque você foi o único que chegou e falou, Senhor, se és tu, manda-me ter convosco. Então a tua fé, Pedro, em relação à minha fé, que Jesus é o autor da fé, em relação a Jesus, a fé de Pedro era pequena, mas em fé, em relação à fé dos discípulos que estavam no barco, a fé de Pedro era grande demais. O que significa para a minha vida e para a sua vida? Por que eu e você vamos ficar olhando o tempo todo para as outras pessoas que estão conquistando, que estão tendo uma semeadura extraordinária, e por que eu e você vamos ficar achando que apenas é para ele e não para você? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se Deus te trouxe aqui, essa colheita também é para você. Aleluia! É extraordinária, também é para você. Qual é o tamanho da tua fé? Então Pedro chegou e falou, Pedro, que fé gigante, que fé maravilhosa. E diz a palavra que os dois voltaram. E é engraçado o seguinte, tá? As únicas pessoas que andaram sobre as águas foi Jesus e Pedro. A fé de Pedro foi tão grande e tão maravilhosa, que a única pessoa registrada no mundo inteiro, no tempo que o mundo existe, que andou sobre as águas, foi apenas Jesus e Pedro. E diz a palavra que eles voltaram sobre as águas, eles voltaram caminhando, e quando eles entraram no barco, repita comigo, quando eles entraram no barco, no verso 33 diz que quando eles entraram no barco, diz que o vento cessou. Sabe o que eu entendo disso? Que quando eu e você cumprimos os nossos propósitos, o vento vai cessar. O vento vai sempre tentar soprar contra você, mas eu creio que você é capaz de ter essa semente.
Você crê nisso? Abra, por favor, em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero encerrar com esse texto hoje. Eu quero encerrar com esse texto hoje. Como eu gosto, você acredita que verdadeiramente aquilo que está escrito na Bíblia só serviu naquela época? A palavra não diz que Jesus foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será sempre. A palavra não diz que ele é fiel e eficaz, que ela não muda, o tempo passa e ela não muda. Em Salmo 139 diz que para onde eu irei me esconder do Senhor. Se eu subo aos altos céus, lá tu estás. Se eu desço o abismo, lá tu estás. Se eu vou para o vento da aurora, lá tu estás. Para onde eu vou, o Senhor estás. Olha o salmista falando, no meio de uma rebelião, o salmista estava sendo... O salmista Davi escreveu esse salmo, estava sendo perseguido. Ele falou, olha o que Davi fala de Senhor, Senhor, se eu subo aos altos céus, lá tu estás, se eu desço, lá tu estás, se eu vou para a direita, tu estás, se eu vou no da aurora, tu estás em todos os lugares. Olha Davi falando com Deus, no meio que ele estava sendo, os inimigos dele estavam tentando destruir ele. Ele falou, Senhor, em ti eu acredito, deposito toda a minha. Era confiança que Deus pode mudar quadro. Era confiança. Mas tem algumas pessoas que são espirituais, não nessa igreja, que falam assim, Jesus, pastor, mas eu só ouvi falar de isso, fala de... Teve uma vez que eu estava pregando, o pastor falou assim, pastor do diabo, tem isso também. Pastor, você só fala de prosperidade. Eu falei, o Senhor chamou para pregar prosperidade. Agora, prosperidade é um assunto espiritual, não é? Eu falei, pastor, prosperidade é um assunto tão espiritual como o coração. Tem comunhão com o Senhor. Prosperidade é um tema bíblico. E é tão bíblico. Jesus fala mais de 2 vezes na Bíblia. A palavra falada sobre finanças mais de 2 vezes na Bíblia. E é engraçado que no Antigo Testamento eles não tinham a ideia de uma visão de uma vida com Deus futuramente. Eles não tinham a visão de uma salvação eterna. No Antigo Testamento ele não tinha visão. Então, quando o homem se dirigia a Deus, era concernente à sua vida no momento. Ele se dirigia, hoje nós sabemos da segunda vinda de Deus, Jesus. Nós sabemos da nossa morada eterna. Hoje, como igreja, nós sabemos. No Antigo Testamento eles não sabiam. Então, quando o homem se relacionava com Deus, não se relacionava acreditando que teria segunda pausa, segundo momento com Ele. Ele se relacionava com Deus baseado nas coisas momentâneas. Se ele estava passando dificuldade, ele queria ser socorrido. Se ele estava com algum problema, ele queria ter alguma situação. Então, queridos, em nome de Jesus, creia que é um assunto espiritual que ele é para a tua vida. Abra aí 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 9. Quero terminar falando sobre uma pessoa. Capítulo 9, verso 1. Quando Deus entra com providência na vida de uma pessoa, e tem todos os louvores, inclusive, para não desviar um minuto aqui a atenção. Fique atento e pronto para ouvir o Senhor, mas pronto para ouvir, porque daqui a palavra que sai daqui, ela pode mudar a tua vida também, em nome de Jesus. Diz o seguinte, 2 Samuel capítulo 9, diz assim: certa ocasião, aleluia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou teu servo.
Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu ainda Ziba: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, e quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou com o rosto em terra. Mefibosete perguntou, e ele respondeu: sim, sou o teu servo. Verso 7 diz: não tenhas medo, disse-lhe Davi, pois certo que eu mostrarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver todas as terras que lhe pertenciam a seu avô. Você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um tão morto como eu? Então o rei convocou a Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que ele lhe pertencia, e a família dele, você e seu servo cultivarão a terra, para que você trará da colheita, para que haja provisão na casa do neto do Senhor. Mas Mefibosete estará sempre à minha mesa. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar muito breve sobre esse texto, e não desvie a sua atenção. Saul era o rei, teve um filho, Jonatas. Depois a gente sabe que o tempo de Jonatas, de Davi acabou, de Saul acabou, Davi passou a ser o novo rei. E é engraçado que, possivelmente, Mefibosete era o filho de Jonatas, seria o futuro rei daquela nação. Se Saul continuasse, ele seria o futuro rei. Mas um dia Mefibosete, quando os inimigos de Saul vieram contra ele, a empregada pegou Mefibosete, e ela, tentando fugir com Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, deixou Mefibosete cair. Quando Mefibosete caiu, ele aleijou a perna. E segundo o contexto daquela época, aquela pessoa que fosse aleijada não poderia conviver no meio da comunidade, no meio da sociedade, teria que viver distante de todos. E Mefibosete, então, seria o futuro rei, aquele que seria o futuro rei, segundo ao conselho, a ideia, a lei do homem, aquele que seria o futuro rei foi condenado a ir para um lugar, ficar distante de todo, e esse lugar chamava-se Lodebar. Lodebar significa lugar de silêncio. Lo significa verbo grego, falar não. Debar significa lugar sem prosperidade, lugar de silêncio, lugar de amargura, lugar de tristeza. Ou seja, aquele menino que nasceu um dia para ser rei estava destinado, segundo o conselho do homem, a ir para um lugar chamado Lodebar. E de repente ele então vai para Lodebar, e lá está no Lodebar. O tempo passa, Davi é o novo rei, tudo está caminhando, e Davi então se lembra e fala assim: meu Deus, eu tenho uma aliança com Jonatas. Significa que Davi era um protótipo de Jesus, e Jesus hoje fala que há uma aliança entre eu e você. Existe essa aliança comigo e com você. Como Davi, que era um homem, se livrou, imagina Deus. Ele não esquece da aliança que ele tem, ele preserva. E se eu e você somos filhos de Deus, há uma aliança comigo e com você. Davi chega cá, fala assim: existe alguém vivo da casa de Saul, da casa de Jonatas. E sabe por que Jonatas foi abençoado? Escuta aqui, igreja. Sabe por que Jonatas foi abençoado?
houve uma aliança. A aliança é sinal de prosperidade, é sinal de bênção. Estar debaixo e aliançado com aquilo que vem do Pai, que vem de Deus, que vem da tua. Está aliançado com o seu pastor, com a sua igreja, com o seu ministério. Gente, não existe melhor coisa estar debaixo dessa bênção. Jonas fez uma aliança com Davi, e essa aliança lá na frente quebrou. Quando Davi lá na frente lembrou, falou: existe alguém? Mandaram chamar, perguntaram: existe alguém aí no reinado a quem eu possa, das casas de Saul? Então vem Ziba. E olha como é que Ziba se dirige ao rei. Fala assim: rei, existe um aleijado, aquele que seria o futuro dele. Ele diz assim: existe um aleijado. Esse aleijado mora na casa de Bequir, mora de favor, está no lugar chamado Lodebar, lugar de tristeza, lugar de solidão, lugar sem pastos. Davi chega para ele e fala assim: manda eu chamar. Eu tenho uma aliança com ele. Manda chamar ele, porque eu tenho uma aliança com ele. É assim você que tem aliança, que está aliançado com o teu ministério, com o teu pastor, está aliançado, sabe? É assim que acontece. Manda chamar. Manda chamar. Deus manda chamar. Queridos, tem que estar aliançado. Pode estar debaixo de maldição. Tem que estar aliançado. Manda chamar. E o cara chega para ele e fala assim: sim, Deus, sim, Davi, tem um aleijado que era filho de Jonas. Davi olhou para ele: é filho daquele cara que eu fiz aliança, aquele cara que me salvou, aquele cara que me ajudou, é filho dele. Mefibosete é filho daquele que me ajudou, daquele que eu estou aliançado, é filho dele. Mas ele mora em Lodebar, lugar de tristeza, lugar sem pasto, lugar de amargura, lugar sem prosperidade, lugar. E ele é aleijado e mora emprestado, de favor. Davi chega para ele e fala: chama ele, que a partir de agora, quando chamou ele, Mefibosete, vem cá. Você sabia que eu tinha uma aliança com teu pai? Ele: Senhor, eu sou teu servo. Falou: a partir de agora, Mefibosete, você não estará mais no meu debate. A partir de agora, você vai comer todo dia a minha bênção. Um dia no lugar de tristeza, outro dia sentado na mesa do rei, um dia no lugar sem paz, no outro dia, tem outro. Sabe aquele que chegou para Davi e falou: existe sim, olha, certo qualquer lá, aleijado, está morando por favor lá. Eu imagino que o ser humano tem essa mania, né? Ele já dá a sentença, né? O ser humano já dá a sentença. É tipo assim: o cheque de repente voltou. Você não olha, de repente, o marido e a esposa teve uma briga. O ser humano se separou. A igreja esvaziou um pouquinho. O ser humano já dá logo a sentença. O ser humano já dá logo a sentença. Não esquece, e esquece que quem dá a sentença final é o Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que deu a sentença estava um aleijado qualquer. Davi chegou e falou assim: a partir de agora, Ziba, oi Senhor. Ziba, oi Senhor. Vem cá, Ziba, oi Senhor. E para chegar diante do rei, tinha que chegar, né? Todo cheio de coisa, cabeça para baixo, caminhando com as mãos em pé no chão. Oi Senhor, o que você é? A partir de hoje, Ziba, o teu servo não sou eu. O teu servo é ele, ó, o aleijado. Sabe o que eu estou falando para você? Aquele que te caluniou, aquele que falou algo para você, aquele que falou que você não vai conseguir, aquele que falou que você está acabado, que está derrotado, esse o Senhor vai colocar para te servir, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Um dia vai acabar,
No outro dia, sentado à mesa do rei. É assim que Deus faz na nossa vida, querido. Amém, Jesus. É assim que Deus faz. Um dia, as pessoas podem olhar para ele falando assim: mas eu sou aqui tão simples. No outro dia não consegue entender. Fala assim: caramba, está chegando com um carrão. Caramba, prosperou. Aleluia. Quando eu chegava lá, eu estou num momento de declínio na minha vida, né? Mas já Deus me preparando para voltar novamente onde eu estava. Em nome de Jesus. Eu tive uma época, eu lembrei que eu tinha 3 carros na garagem. E eu fui nascido e criado em Realengo, num conjunto chamado Capitão Teixeira, né? Uma comunidade. Quando eu chegava lá, os meus amigos falavam assim, meus amigos, está roubando, cara. Falei, não, meu pai deu tudo por mim. Meu pai não morava aqui, meu pai morreu, né, no cachaceiro. Meu pai lá de cima. Não conhece meu pai. Boa essa palavra. Um dia tem alguém que ele está falando assim, não vai conseguir. No outro dia, vai ver assim, caramba. Ele conseguiu. Como? Sabe por quê? Porque, queridos, o teu Deus é um Deus sem limite. O teu Deus é um Deus que tudo pode. O teu Deus é um Deus que tem tudo na mão. E eu quero te falar melhor. Se você é filho de Deus, você é herdeiro do trono. Você é herdeiro da promessa. Você tem esse direito. Então, em nome de Jesus, hoje, meu irmão, em nome de Jesus, eu declaro, eu decreto na sua vida que você vai comer a mesa do rei, que você vai comer nos lugares supremos, que você, querido, não vai ser raça de manobra, que você vai ser pessoa para influenciar pessoas, que você vai ser empresário, empresária, que você vai ser político, grande político, você vai fazer a diferença nessa nação, em nome de Jesus, que esse ministério vai fazer diferença nesse bairro, no Rio de Janeiro, em geral. Aleluia. É assim que Deus faz. Um dia por baixo, um dia por cima. Eu creio Amém. que a colheita está ordenada. Vem Aleluia. a 3 tipos de pessoas. Aquela que tem fé para ter uma colheita extraordinária. Quem tem fé, diga comigo amém. Eu tenho fé. É por fé. Mas você deve ser só fala negócio de fé. Uma vez eu cheguei para a pessoa e falei para ele: Arão, tu crê que tu é salvo? Eu creio, pastor. Tu crê verdadeiramente que tu é salvo? Eu creio que tu é salvo? Eu creio, pastor. Ó o braço, meu braço, pastor. Eu creio, estou falando que eu sou salvo, eu creio, pastor. Tu é salvo, eu sou, cara. Eu creio que tu vai ser próspero, que tu vai ser abençoado, que tu vai. Mas por que, varão? Tu crê que é salvo? Como é que a gente é salvo? Por quê? Pela graça, através da fé. Eu vi Jesus, não, através da fé. Tudo é através da fé, irmão. Como é que ele é meu irmão? Através de quê? Da fé. Manda coraçãozinho para mim, desse tamanho, não está no desculpa, não está no pegando, manda um coraçãozinho para mim. Falei para minha esposa, pastor, o meu amor. Aí minha esposa disse, imagina se não fosse pela fé, ela falando o nome do cara, amor. Ele não fala o nome como amor. Tudo através da fé, irmão. Eu me movo através da fé, eu me curo através da fé, eu solto moradas através da fé, eu faço tudo através da fé. A fé move a minha vida, meu irmão. A fé move a tua vida. Então, se eu creio que eu sou salvo pela fé, por que eu não vou crer que eu sou próspero pela fé? Por que eu não creio que eu sou curado pela fé? Por que eu não creio que eu sou abençoado pela fé? Por que eu não creio? Por que eu posso crer só pela metade? Eu creio que eu sou salvo, mas tu não fala que eu sou próspero. Pastor, tem coisa melhor, eu sou um homem espiritual. Sim, querido, mas ser esse espiritual abençoado. Eu falei uma coisa semana passada numa igreja. E eu falei uma coisa que eu quero falar hoje. Eu falei muito claro lá, eu falei, queridos, tira o dinheiro do coração, coloca o dinheiro no bolso.
Porque na hora que você tira o dinheiro do coração e coloca ele no bolso, né, diz a palavra, né, que aonde está, o rio socorre no mar, não é verdade? Tudo atrai, não é isso? Tudo atrai, tudo atrai. O coração não foi feito para estar o seio, para estar o dinheiro. O coração foi feito para estar Deus, foi feito para estar Jesus, foi feito para estar teus irmãos, foi feito para estar tua família. No teu coração foi feito para estar isso. Coloca o dinheiro no bolso, porque quando você coloca ele no bolso, lá no bolso ele aparece. Dinheiro chama dinheiro, coloca ele no bolso. Quando o dinheiro não entra ali no bolso, porque não está no bolso, não está no coração. Coloca o dinheiro no bolso, que ele vai para o teu bolso. Ele vai atrair, é lei da atração. Coloque no bolso que vai atraindo mais. Se deixar ele no coração, ele vai ficar no coração. Ele sai do bolso e entra no coração. E o coração foi feito para estar o Senhor, feito para estar em igreja, feito para estar com os irmãos, feito para estar em família. E eu creio que esta noite, é na hora de encerrar, a gente vai ficar de pé. Glória! Só tem uma colheita extraordinária. Quem tem fé para ter uma colheita extraordinária. Segundo ponto, só tem uma colheita extraordinária. Quem teve uma semente extraordinária não consegue colher se não semeia, e só consegue ter uma colheita extraordinária quem está preparado para ter uma colheita extraordinária. Porque Deus não vai deixar você pegar coisa para estragar. Tem muita gente que quer colher algo e não está preparado para ter esse algo. O que vai acontecer com esse algo? Vai estragar. Então você vai estar preparado para receber esse algo. E eu quero orar pela tua vida. Quem crê que essa noite que vai receber uma colheita extraordinária? Aleluia. Aleluia. Te garante que você vai ter uma colheita. Estou te desafiando agora. Quem estou aqui é o Senhor. Quem te garante é Ele. Quem te garante é Ele. Se Ele colocou no coração do anjo da igreja, que vai ser um ano de colheita extraordinária. E se o anjo da igreja falou que é um ano de colheita extraordinária, se liga aqui, se o anjo da igreja falou que é um ano de colheita extraordinária, se você está debaixo desse anjo da igreja, que o anjo da igreja está debaixo do Senhor, se você estiver aqui debaixo, você vai receber essa colheita extraordinária. O que você precisa estar? Debaixo. Para receber essa colheita extraordinária. Agora eu tenho algo para você. Glória! A matemática de Deus ela é diferente. A matemática de Deus não é 1 mais 1 é igual a 2. Semana retrasada eu estava dando uma aula, uma pessoa até falou comigo, me ensinou muito legal. Ele falou: a matemática de Deus é diferente. Ele falou: é um casal, é mesmo. Casal, Deus fala que 1 mais 1 é igual a eu e minha esposa, casal. 1 mais 1 automaticamente na lei do homem deveria ser 2. Mas com Deus 1 mais 1 é igual a nos tornamos uma só. A matemática de Deus ela é completamente diferente. Se ele falar uma coisa deles, para você ter uma colheita extraordinária, você tem que entender que essa colheita precisa ser distribuída. Aleluia. Ela precisa ser distribuída. Se você pegar um copo d'água, encher um copo d'água, encher outro copo embaixo, tiver cheio d'água, se você tiver com uma fonte, bebedouro, abrir o bebedouro, tiver um copo embaixo desse bebedouro, esse copo vai encher.
Se você desligar o bebedouro, o que vai acontecer? Esse copo vai ficar cheio. Mas se você pegar um outro copo e colocar embaixo, a fonte continua jorrando. Encher o copo de baixo, encher o copo de baixo. Se você pegar o terceiro copo e colocar embaixo, vai encher o de baixo e vai encher o de baixo. Assim a fonte de Deus, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Se você pensar que vai ficar menos que você, você está redondamente enganado. Essa colheita extraordinária é para você multiplicar. É para você multiplicar, para você fazer o reino do Senhor crescer. A colheita vai vir com o propósito que Deus tem na sua vida acontecer. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para essa igreja, Deus tem um propósito para esse ministério, para o seu ministério. Então, em nome de Jesus. Quer orar pela tua vida em nome de Jesus? Aleluia. Do palavra estou canta lá manaia, palavra lá estou canta lá manaia. Do canta lá manaia, estou canta lá manaia, balai estou canta lá manaia. Vem canta lá estou. Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro essa noite, Deus, sobre esse ministério, Deus, sobre esse lugar, sobre esse culto, vindo uma unção de prosperidade, Senhor Deus, nesse lugar. Deus, para que pessoas sejam totalmente transformadas nesse lugar. Que haja uma unção de prosperidade, Deus, para Jardim Primavera, Deus, ser um referencial, Deus, aqui nessa região todinha, na região de Caxias. Que novo tempo, Pai, Deus, vivendo um novo tempo, que essa igreja seja um referencial, Deus, na autoridade do nome de Jesus. Está sendo liberado uma unção de prosperidade. Não haverá falta, não haverá falta, não haverá falta na autoridade do nome de Jesus. Haverá fartura nesse lugar, haverá fartura nesse lugar. Deus irá multiplicar os celeiros, Deus irá multiplicar os celeiros, Deus irá multiplicar as pessoas, Deus irá trazer novas pessoas, Deus irá trazer novas ovelhas para estarem debaixo desse rebanho, aonde verdadeiramente pessoas estarão dispostas a crescer no conhecimento, na fé e na verdade do Senhor. Em nome de Jesus, eu libero uma unção de prosperidade nessa noite, Pai. Que haja uma colheita, em nome de Jesus, uma colheita extraordinária, como aquilo que veio na revelação do Senhor para o anjo dessa igreja. Que haja uma colheita extraordinária em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar uma ideia. Como aqui vinha algo na minha, eu estou vendo, sabe, uma colheita de trigo. E eu estou vendo aquelas máquinas. A máquina colhendo muito trigo. Olha aí, pastor. A máquina colhendo muito trigo. Muito trigo. A máquina estava colhendo muito trigo. Aquela máquina colhendo trigo. Colhendo muito trigo. Não sai isso da minha mente desde a hora que eu cheguei aqui. Uma máquina colhendo muito trigo. Não é o momento que está colhendo tudo. É uma máquina. É escola, varão. É escola, varão. É escola. É escola para fazer multiplicar pessoas. A escola para fazer crescer. É a máquina. A escola é a máquina. A escola é a máquina. Mas vai ser uma honra. É um colheita grande. Uma grande. Veja aquela máquina de colheita. Grande colheita, é uma grande colheita. Vocês estão ligados. Deus vai acontecer na vida de vocês. Deus vai acontecer na vida de vocês. Porque Deus trouxe vocês para fazer essa grande colheita. Não é Ele, não. Não é a família, não. São vocês. São vocês que vão fazer a grande colheita. Ele vai ser apenas o gestor da grande colheita. Vocês é que vão fazer a grande colheita. São vocês. Em nome de Jesus. Adora o Senhor. Glória a Deus.
nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico. Pastor Luiz estava ministrando a palavra. Quando ele falava de máquina, eu comecei a profetizar para o Hélio. Eu profetizo que, eu sempre falo isso aqui, não tenho medo de falar de prosperidade também, não tenho medo. A obra da sua casa nova, que o Senhor te prometeu, pega isso. Vai precisar de reta escavadeira, bitoneira, porque casa pequena não precisa disso. É? Tem gente que não entendeu. Oh, meu Deus! Eu vou profetizar aquela sapata de 2x2. Não. Pegou? Eu estou falando com casa com o elevador dentro, gente. O elevador vai passar na suíte, só você acordar e entrar no elevador e a promoção dessa noite da palavra é Deus querendo elevar o nosso nível de pensamento, mudando o nosso psique, pensar grande como o nosso Deus é grande. É máquina, sabe? Como é que eu vou pegar uma máquina? Pastor trabalha com obra, né? Com arquitetura, projetos, se você precisa trocar a lâmpada, a gente vai ter uma dessa. É o carvalhão, mas aquela pequena, com um homem mesmo dentro dela. Sabe o que eu estou falando? Aquele cavalinho. Não precisa montar no banho não, gente. É coisa grande. Não precisa montar no banho não, mas montar no banho, tira no banho, tem sala para guardar. Não, mas tem um carrinho que tem as empresas, que o homem entra dentro daquela cestinha. Tem que pegar no espírito. Quantos estão recebendo de Deus aqui nessa noite? Deus separou você e eu para ouvir essa palavra. Não é qualquer um que pode ouvir essa palavra, não. Senão chama a gente de carnal. Chama a gente de carnal. Quando fala assim, é só apertar o start para ligar o carro, fala que é pensando grande demais. Que é um carrinho que você entra, pisa no embreagem, o barulhinho gostoso. Né? Não tem aquele rombo, não.
agora que bom. Aí o amigo meu, me salva aí, eu tive que visitar minha mãe, quero ver os cortejos lá na estação. Eu falei, que sacrifício, os cortejos. Aí cheguei lá, gente, é bom demais, que sensação boa. Aí eu fui, estufei o peito, peguei assim a controle. Aí estou indo lá para a estação, aí eu apertei assim, e só acende assim com as lâmpadas, tripado, que coisa linda. Eu fui lá até para o Bruno Monteiro com ele. Aí eu sentei, o dono é maior, eu peguei e pensava lá. Aí eu estou procurando, aqui debaixo do aí tá rindo ali, mano. Tá rindo? Aí, não, perto do banco. Olha o banco. Parece que é um avião, gente. Que confortável. Banco de couro. Eu, caramba. Aí eu falei assim, aí eu tô aqui procurando, cadê o freio de mão aqui? Mas eu me vejo dentro daquele ali. Uau! É assim, querido. Nessa noite, a minha fé foi ativada. Em nome de Jesus. Eu quero hoje fazer um desafio com como as pessoas estão aqui. Como as pessoas estão aqui? Eu não faço isso, tá? Eu queria que quem trabalha pode nessa noite, separasse uma oferta especial, tá? Eu vou ser sincero, o pastor Luiz não precisa, ele não fala valores. Ó, quem está fazendo seminário esse ano? Quem está fazendo seminário? Quem está fazendo esse ano? Ele dá aula no seminário, tá? Eu quero ver se eu consigo. Nesse primeiro ano, ele só veio no segundo ano, deu prosperidade bíblica. Eu quero ver se ele vem esse ano, ano que vem, e a filha dele deu aliança de sangue. Top demais, uma jovem, falando com muita autoridade da palavra, tá? E eu senti no coração hoje de ofertar o pastor Luiz. Gente, eu separei uma oferta, só que uma oferta muito aquém. Eu reconheço que seria uma oferta ao nível, sabe, para ele pegar o carro e falar assim, ó, uau! Você falou assim, toda hora na palavra, uau! E eu acredito que essa igreja também um dia vai poder ofertar o pregador ir embora e falar assim, ó, uau! Então eu queria que você que pode ofertasse ao Senhor nessa noite, por essa palavra. Isso é uma cultura americana. Quem sabe eu seja o primeiro a trazer para a Jardim Primavera, porque aqui a Jardim Primavera é misericórdia. Segura um pouquinho, isso aqui é muito sério. Esse princípio de honra, pela palavra que nós recebemos, Primavera está longe demais. É só bater nas costas para levar. Obrigado. Misericórdia. Bom, pedra de Guaratiba, pedágio, gasolina ou gás, mas tem muitas pessoas que chegam aqui e seríamos irresponsáveis, irmãos. Não posso fazer isso, tá? Eu queria pegar essa aula de novo. Quem pode, por essa palavra, ofertar, Regina, me ajuda aqui, tá? Ofertar ao Senhor, em nome de Jesus, sai do seu lugar, tem uma oferta abençoada, eu quero ofertar, porque eu já tenho uma oferta separada, mas eu queria abençoar essa noite de uma proporção maior, porque ainda é pequeno, tá? Ainda é pequeno, tá ok? Em nome de Jesus. Hoje tem poucas pessoas aqui, tá? Mas eu acredito que Deus é maior. E eu quero ver o pastor Luiz com o próximo carro aqui. A próxima vez que eu pegar aqui, amém? Aqui foi sua colheita extraordinária. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Tá? Vamos lá, vamos orar e agradecer ao Senhor. Eu estou muito feliz, pastor Luiz, muito obrigado, sua esposa. Vocês são um casal que eu amo demais vocês, tá? Amo demais. Como eu queria estar mais perto, tá? Mas o Senhor não nos dá essa condição ainda, essa conexão está mais conectada e entrelaçada. Amém? Manda um abraço para a família toda. O Genro é um amor de pessoas, irmãos. Que família abençoada. Deus nos presenteou trazendo vocês para nos abençoar. Tá ok? Quero convidar aqui o presbítero Marco. É o primeiro vice-presidente aqui da nossa igreja. Aplauda o Senhor pela vida do Marco. Ele é discípulo da escola, já deu aula agora. Foi uma aula digna de professor da fé. Vamos orar para o término do culto. Pai, eu quero te agradecer, exaltar e louvar o seu nome. Obrigado por todas as coisas que foram ditas aqui através do seu filho. Eu sei que veio diretamente do céu para nós, Pai. Obrigado porque precisamos nos alimentar todos os dias com a sua palavra, Pai.
Obrigado porque o Senhor separou esse dia para nós, para que a gente possa aprender todos os dias com os seus ensinamentos. Isso para a gente é uma honra, Senhor. Que a gente possa voltar em paz, em segurança, crendo pela fé que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, como o Senhor prometeu. E como o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Ergam as suas mãos para receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com aqueles que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus, e todos aqueles que creem digam amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo.